Olá pessoal, boa noite. Bom, vamos começar a aula de hoje. Eu tinha falado no cronograma que a gente ia discutir sobre o trabalho que eu passei, né, a revisão para vocês, mas eu vou discutir isso no grupo, porque eu quero que vocês falem, né, a opinião de vocês e como que foi, como que vocês se deram com esse trabalho aí, com esse reforço, entre aspas. Eu já mandei a apostila para vocês, tá? Já mandei no e-mail da turma e já mandei aqui já mandei no grupo também. Hoje a gente vai entrar numa parte mais diferente do que foi as outras partes da aula. Eu ensinei para vocês, né? Despedidas, cumprimentos, frases, ensinei uma série de coisas e agora a gente vai entrar na parte relacionada à gastronomia mesmo. Então eu fiz uma lista, tá, de utensílios de cozinha para vocês. Assim, não coloquei, lógico, não coloquei todos os utensílios. Eu coloquei alguns utensílios que eu acredito que vocês ainda não conhecem. Bom, não coloquei o fouet, que todo mundo conhece, já sabe que é uma palavra francesa. Eu coloquei mesmo o que são principais que vocês precisam saber por agora. E eu decidi fazer o seguinte, eu não vou falar as palavras em francês aqui no YouTube. Eu vou falar por áudio, palavra por palavra, e vou mandar no grupo. Assim, sempre que vocês quiserem escutar, tá salvo o áudio. Mas assim, gente, não é tão difícil de falar, principalmente pelo fato de que são palavras sozinhas, não é montagem de frase nem nada. É mesmo só treino, porque são palavras que não são do cotidiano de vocês. Então vocês vão precisar treinar bastante para poder ficar certinho, e tem algumas palavras que às vezes vocês vão confundir. Mas é nada muito exagerado não. Depois aí eu fiz uma lista de condimentos e especiarias, do mesmo jeito que eu falei pra vocês, eu não coloquei todos, eu coloquei os principais, de alguns sabores e qualidades, e no final eu coloquei algumas observações. O material da nossa aula de hoje vai ser só isso aqui. Como vocês perceberam, a nossa aula diminuiu de horário, né? Antigamente era de manhã, das 7 às 10 da manhã, no sábado, e agora é à noite, das 8h50 às 10h30. Eu falei que eu ia fazer um teste por enquanto, mas até agora todo mundo está de boa com esse horário, então vamos manter esse horário. Como as aulas diminuíram, eu não vou chegar aqui e jogar o conteúdo todo em vocês para vocês aprenderem em uma semana, porque eu sei que isso não vai dar certo. Até porque esse trabalho que eu passei para vocês da revisão foi para ver como que vocês estão lidando com essa situação de uma língua nova no cotidiano de vocês. Então eu sei que muita gente está com muita dificuldade, e muita dificuldade no básico, mas eu vou ajudar vocês, eu já estou respondendo todos os alunos que estão me procurando. Eu esqueci de falar, na outra aula não tinha data para entrega. Então se você ainda não me falou qual que é a sua dúvida, qual que é a sua dificuldade, não se preocupe, você pode me mandar até a gente chegar nas atividades avaliativas e finalizar. Eu vou estar sempre corrigindo vocês no que se estiverem com dificuldade. Então eu percebi que muita gente está com dificuldade, principalmente nas coisas básicas. E nas junções, que eu até falei com alguns alunos que me procuraram que eu ia falar em aula, porque eu acredito que tenha muita gente que está com dificuldade em juntar as palavras. Mas vocês não podem esquecer que terminou com consoante, a próxima palavra começou com vogal, tem que fazer a junção. Então, algumas palavras nas nossas apostilas anteriores tem. Vou dar um exemplo agora como bon après-midi, tá? Tem que fazer essa junçãozinha. Eu sei que às vezes vai ser mais difícil para vocês até pegarem ritmo, mas quando vocês visualizarem a palavra, vocês vão conseguir saber qual que tem que fazer a junção. Então eu decidi fazer aquela revisão para ver como que tá essa questão de vocês, aonde vocês estão com mais dificuldade, e aí eu decidi que eu vou com mais calma em relação aos próximos conteúdos, até porque são palavras muito diferentes que às vezes vocês podem ter um pouquinho mais de dificuldade. Por isso que eu decidi que eu vou colocar áudio por áudio no grupo, eu vou mandar no horário da nossa aula. São áudios pequenos, então tipo, não vai usar muito a memória do celular de vocês e nem precisar de uma internet boa para carregar. São áudios de 2 segundos, 3 segundos no máximo. Só algumas palavras que são mais difíceis que às vezes pode ir mais. Então eu decidi colocar só esse
só essa apostila para a aula de hoje, tá? Na próxima aula a gente entra em outro material. E lá em curiosidades, eu coloquei umas observações para vocês não esquecerem, que eu vi que tem muita gente esquecendo. Eu vou falar mais das curiosidades aqui no vídeo e um pouquinho mais do que for o trabalho, porque o restante eu vou mandar no grupo por áudio. Ó, não, a gente não pode esquecer que R, S, T e D não se falam no final da frase, no final da palavra. Não se falam no final da palavra. Só que, óbvio que tem algumas exceções, tá? E isso aí é com o tempo que a gente vai vendo. Igual vocês vão ver que tem um mês lá, nos meses do ano, que você fala o S. Mas são exceções, tá bom? Na regra, não se fala R, S, T e D. Eu até coloquei um exemplo aí na apostila que é de derro, tá? Que tem o T no final, mas não se fala. E eu coloquei também para vocês, que foi uma anotação que eu achei na época que eu fiz o curso de francês, eu coloquei para vocês que foi um jeito que me ajudou bastante a memorizar algumas junções, para vocês não esquecerem. Quando tem O e I, a gente fala UA. Quando é U, é som de I. Quando é A e I, é som de E. A e O, A e U é som de O. E e N é som de AN. ANS é ano. Às vezes a gente vai confundir isso aí, porque esse ANS é ano de idade, não é ano do mês do ano, igual eu coloquei pra vocês. Então eu coloquei isso como curiosidade. E coloquei uma outra curiosidadezinha aí pra vocês, que são 3 formas de escrita diferentes, mas que fala da mesma forma, tá bom? Eu deixei essa curiosidadezinha aí pra vocês no final da apostila. Só que outra coisa, na próxima aula, a gente vai falar sobre galacismos, tá? Eu vou explicar mais pra vocês como que é essa questão, porque vocês vão ver no decorrer da nossa aula de hoje, dos áudios, que tem algumas palavrinhas que vocês vão achar que é português e não é, tá bom? No mais, tá aí a lista no grupo e no e-mail da turma. Vou mandar os áudios para vocês escutarem. Então a nossa aula de hoje vai ser sobre isso. Se alguém tiver alguma dúvida em relação à pronúncia das palavras ou em relação à aula passada, eu vou ficar online das 8h50 às 10h30, até pra gente discutir um pouquinho sobre o trabalho. Às vezes, como eu tô num lugar que tem muito barulho, às vezes fica ruim os meus áudios. Então eu tô pedindo pra todo mundo, na hora que eu mando o áudio, me falar se tá dando pra ouvir, se tá tranquilo. Outra coisa que eu quero falar com vocês aqui agora é a questão da presença, tá? Como eu falei pra vocês na aula passada, presença reprova, gente. Então, se vocês não estão presentes nas aulas, vocês podem reprovar. No bimestre passado, a maioria dos alunos sempre falava comigo, sempre dava boa noite no grupo, sempre fazia os trabalhos, eu estava dando presença em relação aos trabalhos, mas esse bimestre vai mudar, tá? Então, eu pedi já na aula passada, então nessa aula, quando começar a nossa aula às 8h50, que eu entrar no grupo, eu vou pedir para todo mundo que me falar quem está online, porque eu vou fazer a lista e depois eu passar por Fênix. Quem não conseguiu entrar na aula 8h50, entrou mais tarde, eu vou dar presença também. Claro que não vai ser uma presença, as 3, se eu não me engano são 3 francês, tá? Mas isso aí a gente vai vendo. Ou se algum aluno não puder estar presente na aula, aconteceu alguma coisa, ou tá com a internet ruim, eu sei que tem alguns alunos que estão no interior, então a internet acaba ficando mais ruim, eu entendo, eu também moro no interior. Então, eu tive um problema na minha outra aula, de outra matéria, com internet, porque minha internet não carregava o vídeo. Então, eu sei que isso acontece, mas é só vocês conversarem comigo que a gente vai resolvendo essa questão individual de cada pessoa. Mas eu peço que sempre que começar as aulas no grupo, vocês entrem e falem que estão presentes, por favor. E, por favor, fiquem até o final da aula, que é muito importante, não pra mim como professora, mas mais pra vocês, é de aprendizado de vocês mesmo. Outra coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo é que eu percebi durante a entrega dos trabalhos no privado. Muitos de vocês que vieram falar comigo
estão falando perfeitamente. Muitos estão com dificuldades muito pequenas, questão de só treino mesmo, que rapidinho tudo resolve. Só que o que eu percebi é que vocês estão com medo. Eu sei que é difícil pelo fato da nossa aula estar sendo remota, a gente nunca ter se visto, eu não conheço nenhum de vocês. O máximo que eu conheço vocês é pela foto do WhatsApp. Então eu sei que é um pouquinho difícil de ter essa confiança entre a gente, mas pelo que eu percebi, a única questão que está pegando entre vocês é o medo mesmo. Vocês precisam confiar em vocês. Quando eu comecei a fazer o curso de francês, eu senti esse medo também. Medo e vergonha. Principalmente porque na época, isso foi há 4 anos atrás, era uma turma em que eu não conhecia ninguém. Então eu ficava com muito medo de falar errado, de não ter coragem de perguntar, de falar das minhas dúvidas, não só no meu curso de francês, mas também na matéria na faculdade. Porque eu sei que é vergonhoso e é uma língua difícil de se falar, não é simples. Principalmente, eu até conversei com outra aluna que você escreve de um jeito e aí você tem que falar de outro, então é uma dificuldade maior, eu entendo isso. Só que eu tô aqui pra isso, pra ajudar vocês, só que vocês precisam confiar em vocês. Vocês precisam dessa confiança em vocês mesmos, que vocês conseguem aprender, porque vocês conseguem, é só vocês quererem. Tem muito aluno falando muito bem mesmo, e assim, a gente ficou um mês parado aí de férias. Eu sei que tem gente que estudou, teve gente que me falou que usou o aplicativo e tudo mais, mas assim, vocês estão no caminho certo. Eu peço que vocês confiem mais em vocês, acreditem mais na capacidade de vocês de aprender, mesmo de uma maneira online e remota. Eu sei que é muito difícil para quem não sabe mexer no computador, para quem não é tão familiarizado com essa parte de EAD. Na verdade, a gente nem pode falar assim, né, porque o nosso curso não é em EAD, mas é o que a gente está vivendo hoje. E eu acho que mesmo nesse momento tão difícil, a gente tem que se apegar às coisas que são em crescimento pra gente. Mesmo que às vezes dá uma desanimada e uma vontade de desistir. Isso aqui é pra vocês e é uma coisa que ninguém vai poder tirar de vocês. Vocês vão aprender hoje e vão levar pro resto da vida. Eu tô falando isso pra vocês porque já tem 4 anos que eu formei. E até hoje eu tenho marcas da minha época de faculdade. E foi uma época muito boa em que, mesmo não querendo, eu confiei em mim. Eu confiei na minha capacidade. Só que isso a gente tem com o tempo, e eu sei que, além da faculdade, a gente tem os problemas pessoais da vida da gente. Mas vocês conseguem. Todo mundo aqui consegue. Eu sei da capacidade de cada um de vocês. Eu sei que eu tô longe. Eu sei que tem algumas meninas aí que são da minha cidade. Mas eu sei que eu tô longe da maioria das pessoas. Só pelo celular mesmo. Mas mesmo pelo celular eu consigo ver a capacidade de vocês. Basta a força de vontade de vocês quererem. Eu sei que às vezes tem algum problema familiar, alguma questão que acaba atrapalhando mais um pouco a gente a pegar esse jeitinho para aprender as coisas, mas não desistam, tá? Vocês estão no caminho certo. Eu tô muito feliz que tá dando tudo certo. Tô muito feliz com o resultado de vocês. Muitos alunos que me procuraram, eu fiquei muito feliz em ver que realmente vocês estão correndo atrás. Muita gente está usando o aplicativo. Depois, se vocês quiserem, eu até passo o nome do aplicativo para vocês. Indico para vocês uns aplicativos bons. A maioria dos alunos que já me procuraram, eu mandei videozinhos no YouTube para vocês aprenderem mais. O YouTube é muito bom, gente, para isso. Basta vocês saberem usar com sabedoria. Mas eu vou mandar no grupo também alguns links que eu acredito que possam ajudar todo mundo no geral. E às vezes a gente está com dúvida em uma pequena palavra e rapidinho a gente já escuta e já fica mais familiarizado e sana a dúvida. Outra coisa que eu queria falar em relação a isso, que eu até cheguei a falar com uma aluna sobre isso, é que às vezes a nossa memória auditiva de cada pessoa é melhor do que a visual, mas às vezes a visual é melhor que a auditiva. Então por isso que sempre eu tô mandando links do YouTube para vocês, que às vezes vocês vendo a outra professora falando, vocês conseguem gravar mais rápido do que só escutar eu falando, porque às vezes eu não consigo gravar vídeo, né? Eu já expliquei pra vocês que eu também tenho outro trabalho e, como eu falei, eu moro no centro, então faz muito barulho, às vezes vocês não conseguem ouvir bem as coisas que eu falo, mas assim, o máximo que eu puder gravar de vídeo eu vou gravar. Como agora deu muito certo essa questão do YouTube, todos os vídeos que eu gravar vão pro YouTube, a não ser que algum aluno meu me procure
e fale que não deu conta de acessar no YouTube, que prefere que eu mande no WhatsApp. Aí eu corto, igual fiz os outros, porque vocês sabem que a capacidade do WhatsApp é só de 1 minuto e meio no máximo. Então eu corto e mando pro aluno em específico, mas no grupo eu não vou mandar, tá? Eu vou deixar aqui no YouTube mesmo, que eu achei melhor pra vocês. Pra mim continua a mesma coisa, então eu quero o melhor pra vocês, e a maioria me deu feedback muito bom.